Vamos lá? Gravando já e eu vou fazendo notinhas aqui no Notion, tá bom? Show, perfeito. Vamos lá. Nosso primeiro objetivo, então a gente vai dividir esse processo em algumas partes. A gente vai ter um treinamento de conteúdo, que não vai ser hoje, e aí nesse treinamento de conteúdo é quando vocês vão aprender a falar a língua da internet. Então, o que funciona, o que não funciona, como ter ideia, como estruturar e como produzir conteúdo. Só que antes disso, a gente precisa posicionar vocês bem. Óbvio que não é algo estático. O que a gente faz aqui hoje dá uma direção, só que ela vai sendo otimizada com o tempo, certo? Então, à medida que vocês vão executando, vai poder otimizando também. Então, pelo que eu entendi, o perfil mais importante agora de crescer é o do Rick, certo? Certo. Esse é o perfil que a gente precisa mais dominar. Depois, tem alguma ordem de prioridade? Ou você e o Kesley é a mesma prioridade? Acho que é a mesma prioridade e eu acho que o Kesley, ele já tem mais fluência do que eu, tá? Se for falar assim, do mais fácil para o mais difícil. Tá, perfeito. Então, o que a gente faz primeiro quando a gente está trabalhando com isso? A primeira coisa é entender onde cada perfil, onde a gente quer que cada perfil chegue. Exemplo, o do Rick, um sonho grande é ele ter 300 mil seguidores? 500 mil seguidores? É ele ter 1 milhão de seguidores? E pensa que isso não é métrica de vaidade, tá? É uma métrica de onde ele vai estar posicionado na internet. Onde que ele vai estar posicionado na internet? Como as pessoas vão ver ele na internet? Então, por exemplo, o Thales Gomes, ele deve ter uns 700 mil, 600 mil. O Thales tem 600 mil. Se a gente olha o Alfredo tem 821. Já o Nardon tem 258. Aí é entender onde a gente quer posicionar o Rick. Onde que é o nosso big dream ali. E você e o Kesley também. Por quê? Porque isso ajuda a gente a tomar decisões específicas em termos de abrangência de público ou não. Certo? Faz sentido? Certo. Sim, faz sentido para mim. Eu entendo, né? A gente definiu onde a gente quer chegar, mas assim, eu não faço a menor ideia nem eu não sei nem a dificuldade. Você trazendo, né, que o Thales tem 600 e o Alfredo 800, eu jogaria bem mais para baixo. Porque, assim, qual que é o nosso objetivo real com isso tudo? Aumentar o engajamento, aumentar o topo de funil para a Hamper. Hoje... Pode falar. Desculpa, pode terminar. Desculpa, te interrompi. Não, eu ia falar assim, a minha métrica final, ela é MQL. Então, hoje eu gero coisa assim de 500 a 600 MQLs. Eu gostaria de ano que vem, a gente tem que pegar as projeções do Rick aqui, mas assim, eu consigo falar com segurança que ano que vem, em algum momento do ano, seria desejável que eu estivesse gerando 1.000, 1.200 MQLs por mês. Essa é uma métrica que eu sei que eu tenho embasamento. A conversão disso, o perfil do Rick ou o meu, para a gente chegar nisso, eu não sei nem como que dá para a gente fazer essa conta, tá? Vamos pensar assim. No final das contas, a gente vai medir o quanto está dando resultado pela quantidade de leads gerados, com certeza. Só que antes do lead, existe um negócio chamado awareness. Então, o quão relevante ou quão espalhado a gente quer que o nome de cada um dos integrantes da Hamper esteja. Porque a gente está pensando só na Hamper, sim, mas isso é um asset que vai ficar com vocês para qualquer coisa que vocês forem fazer. Então, se a Hamper for virar um grupo de empresas, isso ainda vai ser um asset para isso, certo? No final das contas, eu sempre pergunto isso para entender o quanto a pessoa já tem clareza na mente dela. Minha sugestão: o Rick precisa passar de 100 mil seguidores. Você e o Kesley precisam ficar, no mínimo, entre 35 e 50 mil seguidores. Beleza. Eu acho que é mais fácil se você for orientar isso, a gente nesses caminhos, porque eu não tenho a menor ideia de grandeza.
35, 30 mil seguidores, né? De 30 a 55 mil seguidores ali é legal. Por que eu digo que essas métricas são legais? Porque com uma comunidade desse tamanho, a gente já consegue movimentar muito engajamento na internet. A gente consegue trabalhar bem isso, certo? Óbvio, quanto maior o número de seguidores, a tendência, não que seja sempre assim, mas a tendência é que gere mais lead. Se a gente fizer o trabalho certo, estamos fazendo o conteúdo certo, estamos atraindo a pessoa certa, quanto mais seguidor, melhor. Certo? A gente não precisa se limitar nisso. Mas, o mínimo eu coloco aquilo porque significa que a gente se tornou relevante online. Que as pessoas vão olhar de uma maneira relevante, tá? Existe um outro fator. Existe a possibilidade de pegar o perfil da Hamper e transformar num perfil estilo do G4, só falando de marketing. Entendeu? Você coloca lá para rampar o seu marketing, e aí produz só conteúdo de marketing. Existe essa possibilidade também. Esse perfil do G4 gera muito lead, gera muita venda e gera muito engajamento. Por isso tem mais de 1 milhão de seguidores. O maior perfil de todos é o do G4, né? De todos os influenciadores de lá de dentro. Então tem essa possibilidade, tá? E eu não descartaria ela. Se o nosso objetivo aqui é montar uma máquina de conteúdo e usar o máximo que mídia orgânica pode trazer, isso tem que ser levado em consideração. Certo? Certo. Então vamos lá. Eu consigo compartilhar a tela? Sim, eu tô anotando só para você eu compartilhei só para você acompanhar comigo onde eu tô, mas eu interrompi aqui o compartilhamento. Tá. Eu nunca sei se aqui no Meets é share screen ou share window. Vê se você tá vendo. Tô vendo. Tá vendo? Sim. Então, esse é o primeiro ponto do posicionamento. A gente precisa definir isso aqui que eu chamo de Content Canva, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer. O que eu quero que vocês entendam? Não ganha o mais consistente. Não ganha o mais consistente. Ganha aquele que for mais diferente ou que tiver um diferencial claro. Certo? Basicamente, se eu hoje começo na internet fazendo o mesmo conteúdo que o Primo Rico, mesmo tipo de capa, mesmo tipo de copy, mesmo tipo de entrega, as pessoas sempre vão clicar no Primo Rico, porque ele já é comprovado. A minha única chance de vencer do Primo Rico é usar as minhas vantagens injustas, um posicionamento diferente, para que as pessoas não tenham como usar o Primo Rico para suprir aquilo que eu entrego. Certo? Então, não adianta nada ser muito consistente de um jeito igual a todo mundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente define num perfil é o objetivo dele. O que significa objetivo? Entreter. A gente tem inspirar, informar e educar. No final das contas, é sempre uma combinação deles. Mas todo perfil tem um objetivo principal. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai falar de futebol. O cara que resolve entreter e inspirar e informar, ele vai contar notícias de uma maneira engraçada ou gerando debate, mas o objetivo dele é informar enquanto entretém. O cara que tem como objetivo entreter e educar, ele vai fazer um conteúdo mais estilo aquele documentário da Netflix que entrevista os técnicos para falar de estratégia. O cara que resolve inspirar e entreter, ele vai contar a história dos jogadores. O cara que resolve informar e educar, ele vai ter um conteúdo mais técnico, mais profundo sobre aquele assunto. Henrique, vou te pedir uma licençazinha. Eu acho que está sendo uma perda, o Ricardo não está pegando aqui. Deixa eu chamar ele para ele. Beleza. Porque, cara,
Ele precisa ver isso. Peraí. Beleza, vai lá. Desculpa, tá? Não, relaxa, vai lá. Acelerei ele lá. Se você quiser, a gente pode tentar fazer amanhã, se ele for ter tempo melhor Não, amanhã. não. Ele falou que ele já tá entrando. Bora, esse aqui é prioridade. Tá, fechou. Quer que eu espere, então? Mais 2 minutinhos, porque aí você explica tudo isso. Porque hoje de manhã eu estava discutindo com ele sobre isso, e vai ser fantástico essa explicação desde o começo, porque aí, ó, pronto, chegou. E aí? Show. E aí, Henrique, beleza? Beleza, e você? Tudo ótimo, tudo Qual a ótimo. demora aí, galera? Não, relax. Vou voltar um pouquinho e aí a gente continua, certo? Beleza, manda ver. A primeira coisa que eu falei para ver, eu perguntei se vocês tinham alguma ideia de onde vocês queriam chegar com o perfil, né, em termos de número, porque, querendo ou não, é algo importante. Ela falou que vocês não tinham muita ideia. Eu coloquei que uma meta mínima para a gente é o seu perfil, Rick, chegar a mais de 100 mil seguidores, e o dela e do Kesley chegar entre 30 e 55 mil seguidores nesse primeiro momento, que já dá o awareness suficiente e cria uma comunidade grande o suficiente para a gente poder brincar com todas as ferramentas que as redes sociais oferecem. Inclusive, levar em consideração de modelar o G4 em termos do perfil do G4 para negócios e falar sobre marketing no perfil da Hamper de um jeito interessante, porque é ali que eles pegam os leads mais qualificados, é onde eles mais vendem e é onde eles geram mais resultado. Então, é algo a se pensar. Partindo disso, o que eu estava explicando? Não é a consistência que vai fazer vocês crescerem. Porque se você é consistente fazendo a mesma coisa que já fazem, você não cresce. Porque a pessoa já tem aquela opção que já é comprovada e já é conhecida, então ela não vai escolher consumir a mesma coisa de você porque ela já está sendo bem suprida ali. Só cresce o que gera conflito/contraste. Eu não estou nem falando só de polêmica, mas de encontra uma forma nova de transmitir aquilo, ou o Seth Godin fala muito isso, né, que marketing gera incômodo, porque ele traz um novo jeito de comunicar aqueles temas. E é um pouco do que a gente tem que buscar, que é uma parada de ser uma vaca roxa num oceano azul. Primeira coisa para a gente fazer isso é preencher esse Content Canva de posicionamento. Onde a gente começa nesse Content Canva? No objetivo, que é entender por que o conteúdo existe. Em geral, existem essas quatro possibilidades. A maioria dos casos vai ser uma mistura dessas quatro coisas aqui. Mas é legal a gente ter clareza de qual delas é mais forte no nosso perfil. Vou explicar. Uma pessoa que foca, eu estava dando esse exemplo, vamos supor que a gente quer falar de futebol. A gente vai falar de futebol. Se eu escolho que o principal do meu perfil é informar e entreter, o meu conteúdo ele vai seguir uma linha de ler notícias, de dar notícias de um jeito engraçado, ou gerando debate, ou gerando conflito. Se o meu foco é inspirar e entreter relacionado ao futebol, já vai ser diferente. Eu vou contar a história de jogadores, eu vou filmar a molecada na base seguindo um sonho. O jeito de abordar o conteúdo já vai ser completamente diferente. Se o meu foco é educar e entreter, provavelmente eu vou criar conteúdo no estilo o business por trás do futebol. Ou aquele documentário que tem na Netflix sobre os treinadores, os grandes treinadores de vários esportes do mundo,
falando sobre estratégia. E se meu foco for informar e educar, por exemplo, nitidamente eu vou ter um conteúdo mais técnico, mais frio e mais aprofundado sobre aquele tema. Que tudo bem também. Mas é legal, já no primeiro momento, ter essa clareza. Exemplo, o Junqueira hoje, ele tenta educar bastante e tenta inspirar bastante. Mas ele, no dia a dia, eu percebi que ele é um cara que faz muita piada. Eu, no lugar dele, educaria e colocaria entreter como uma das fontes, porque isso vai diferenciar ele do mercado. Pensa que aqui, já nesse ponto, só de responder isso, você já começa a se diferenciar de outra pessoa, porque você consegue gerar uma combinação que não necessariamente as outras geram. Fez sentido o que eu expliquei aqui? Show. Para mim, sim. No caso, perfeito. Também. No caso de vocês, qual é que quais são os dois principais que vocês acham que vão manter no perfil? E aí eu mudo as cores aqui. O verdinho é da Verônica e o amarelo é do Rick. Quais vocês acham? São dois, né, que a gente... Tem mais forte, né? Cara, na minha linha, eu vou tender mais a educar e entreter. Tá. Eu sei que, assim, informar definitivamente não. Não vou ser um boletim de coisa. Top. Mas eu estou em dúvida, cara. Pois é, cara, se no meu Instagram, por exemplo, eu iria mais educar ou mais inspirar? Porque se eu for falar sobre coisas na linha de empreendedorismo, como que o empreendedor cuida da sua vida fora de campo, etc. Eu não sei se eu estou inspirando ou se eu estou educando, entendeu? Mas eu usaria esse componente que você falou e eu concordo com a leitura que diz que marketing é uma forma de entretenimento, né? Você ganha a atenção da sua audiência quando você entretém a sua audiência. E eu acho que eu tenho uma habilidade um pouco dormente em mim, talvez em ambientes mais... Nas minhas redes sociais, definitivamente não. Mas em ambientes mais íntimos, o meu status é fazer piada também, fazer metáfora, ver que trabalha comigo, sabe bem, eu nunca me senti à vontade de fazer isso na rede social. Mas é um pilar que eu me forçaria um pouco mais, de tentar transmitir coisas não de forma sisuda, mas de uma forma leve, divertida, com tiradinhas, entendeu? É, boa. Tá no mudo, ou eu que não ouvi? Tá no mudo, Henry. O teu som sumiu. Será que foi o fone que descarregou? Alguma coisa assim? Desconectou? Não tô te ouvindo, cara. Estão ouvindo agora? Agora sim. Não, ele não tinha descarregado não, porque geralmente ele faz barulho, deve ter sido só um bug mesmo. Tranquilo. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Estão vendo? Uhum. Perfeito. Então a gente pode seguir nessa base que o importante é... Eu também colocaria entreter para você, porque o pouco que eu percebi lá no evento você varia entre a piada e demonstrar raiva das coisas. E essas duas coisas entretêm bastante. E aí você mescla elas. E aí o educar e inspirar pode ser o que você mistura ali dentro. O que você acha de pensar o perfil assim? Ó? Acho animal. Top. E você, Vê? Eu vou dar um pitaco no perfil do Ricardo, tá? Tá bom, fechou. Eu acho que organicamente ele tem muito mais potencial e que está dentro da rotina dele ser mais forte o inspirar. E não precisa ser o inspirar jabazão, mas a rotina dele, assim, hoje de manhã eu estava discutindo isso. A rotina do Ricardo, se ele começar a documentar e mostrar a rotina dele e os princípios, as bases dele, eu acho que ele vai atrair muita gente na inspiração, porque hoje ele já faz isso organicamente.
Uhum, E eu acho que é o mais fácil, porque já é ele, entendeu? Os uhum. outros também são ele, mas eu vejo onde tem um potencial muito grande aí. Ele é o CEO, cara, que tá aí, ó, comendo a comida dele, ele que faz a comida dele, tá preocupado com a alimentação, com saúde, com sono e etc. E eu acho que isso é um tema muito em voga. Enfim, essa é a minha opinião sobre o perfil dele, tá? A sua sugestão, então, seria coloque inspirar e entreter e o educar coloca menorzinho? Ou a sua Não, sugestão é manter? para mim, o inspirar é o maior. Entendi, entendi. Você faria, tipo... Faz As... sentido para mim, tá, gente? Tá, Inspirar como maior, educar e entreter. Igual você tinha feito, só inverteria. perfeito. É isso, né, Vê? Isso. Ótimo. Eu acho que naturalmente na personalidade, o que eu faria? Eu pensando em conteúdo aqui. Eu inspiraria sim, mas a personalidade do Rick, eu imaginando pelo que eu vi, o lifestyle vai inspirar? Vai. Mas a gente não pode deixar de entender que o entreter é quase como se fosse uma base aqui dentro. É quase como se fosse assim, ó. Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô falando, que é a gente pode deixar até grandinho aqui, inspirar e tal, mas o entreter tem que ser uma base para ele, Tá. num ponto de não pode deixar um vídeo sair sem personalidade, porque a rotina pela rotina vai ter um monte de gente. Um monte de gente produzindo coisas de rotina. O que vai diferenciar essa rotina é como ela é abordada. Uhum. Então, apesar da gente deixar um pouquinho menor aqui, é muito importante ter um disclaimer sempre de pensar. Mesmo quando eu estiver inspirando, eu tenho que estar entretendo. Eu tenho que estar gerando de alguma maneira. No final das contas, quando você for inspirar, você tem que entreter. E quando você for educar, você tem que entreter. Em nenhum momento é só educar ou é só inspirar. Fez Uhum. sentido? Para mim fez. Tá, perfeito. Então vou manter assim. Mais pra frente, se vocês acharem que querem mudar, dá pra mudar também. E você, Vê? Cara, assim, para mim seria educar e inspirar. Tá bom? O entreter eu tenho muita dificuldade, até de imaginar o que seria o entreter no RIC, e para mim também. O informar eu entendo que é algo mais prático, né? Mais pragmático. Então eu não iria nessa linha também. O informar eu vejo como. O cara vai falar de startups, por exemplo, ou de negócios. Esse cara vai fazer react de notícia, por exemplo. Uhum, perfeito. O entreter, pensa comigo que é assim. Existe um jeito técnico de falar sobre um assunto, mais sisudo, ou mais técnico, pelo menos. E existe o jeito mais leve de falar sobre o assunto, que basicamente você está distraindo a pessoa enquanto fala sobre aquilo. Uhum, Entreter é esse ato de distrair, seja explorando as emoções das pessoas, seja aumentando a intensidade de raiva, ou de paixão, ou de risada, não é só fazer piada, por exemplo, entreter. Entreter é sim. modelar o conteúdo de uma maneira que seja um exemplo. Vocês já viram aquele O Sócio, sabe? Aquele Uhum, sim. reality show ou Shark Tank. É um tipo de entretenimento com inspiração. Uhum, É mais ou menos isso que é entreter. Então, entreter é o Rick fazer um vídeo mostrando raiva enquanto ele está educando, ou falando de um jeito engraçado enquanto ele está educando. Entendeu? uhum, entendido. Então sempre traz algum tipo de emoção. O seu é mais ou menos aqui, então. Você acredita que esses dois são os principais? Sim, sim. Tá. Vocês querem bolar o do Kessler ou espera ele ver e pensar?
Eu não me sinto capaz de fazer o dele, não. Eu passarei a gravação, Keslan. Então, na hora que você estiver assistindo a gravação, daqui em diante você faz o seu. Se eu fosse dar um palpite para ele, o Kessler ele já tem também um pouco da veia do entreter, assim, de gostar de temperar a informação, trazendo alguma piada. Eu entendi bem o que o Henry está querendo transmitir. Eu acho assim, pensa, às vezes a gente está fazendo uma reunião de um assunto sisudo, chato de discutir, e eu consigo transmitir a informação, eu solto uma piada que todo mundo ri, dá um quebra-gelo. A gente não sai, não é uma piada aleatória, uma piada de português, é uma piada do assunto. Sim. Aí todo mundo dá uma risada, dá uma relaxada e fica mais aberto a discutir o assunto, entendeu? Sim. Eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho. Eu acho que o Kessler, de forma diferente, ele consegue transmitir, às vezes, algo sério sem necessariamente ficar sisudo. Um exemplo é quando você falou do gol, que a pessoa, se desse um gol quadrado, você entregava a empresa. Isso é um jeito de comunicar a ideia de que empreender é difícil pra caralho. É isso aí, perfeito. No final das contas, a brincadeira da mídia é quebrar o padrão das pessoas. Por que você vai ver que o Celso Portiolli, ele fala gritando no programa? Ele não fala assim na vida real, mas a mídia, ela necessita de quebra de padrão. Então, por que tem tanta gente grossa dando certo no Instagram? Que fala assim, fiz isso. Aí o cara fala, porque você é um burro do caralho, sabe? Isso quebra o padrão das pessoas. Uhum. Isso é uma forma de entretenimento também. Óbvio, você não precisa xingar a pessoa, mas qualquer coisa que desperta emoção e quebra o padrão do que ela tá esperando é o oposto do que, sei lá, o Janguier Diniz faria, o entreter. Entendeu? Sabe o Janguier Diniz? Não sei nem quem é esse sujeito. Eu também não sei. Depois pesquisa. É tipo aquele empresário dono de alguma coisa de educação, unitananã. Depois dá uma olhada, Janguier Diniz. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ele é o completo sem entretenimento. Ok. E aí vocês vão sacar. Talvez, como uma estratégia de dividir e conquistar, fosse legal. Isso é uma sugestão, não sei como o Kessler é. O Kessler misturar com informar. Porque olha como a gente preenche todos os quadradinhos. Se ele colocar informar na linha editorial dele. Qual que é a diferença de educar para informar? Para mim, informar, eu só estou repassando informação. Educar, eu estou ensinando, é isso? Isso, e o educar você tende a aprofundar um pouco mais do que só transmitir a informação. Tá, ótimo. Faz sentido? Sim. O educar é um pouco mais profundo. O Bruno Perini educa no Instagram. Sabe o Bruno? Também não. Sócio do Primo Rio. Tá, show. Ele realmente educa no Instagram. Ele não tem muito entretenimento. Já no podcast dele, ele já entretém um pouco mais. Ele já é um pouco mais solto, divertido e tal. Mas então vamos deixar o do Kessler para depois. Aí qual que é o outro ponto que a gente precisa definir de cada um de vocês? Para quem a gente está falando? Quem que a gente quer atingir? Quem são essas pessoas? Qual que é essa tribo? Qual que é essa comunidade que a gente quer gerar uma mudança? Exemplo. Um comentário que vai ajudar vocês. O Pablo Marçal, ele direto tem gente lá do G4 pedindo para assistir um lançamento deles por trás. Gente da Brasil Paralelo, gente do Novo Mercado. Todos os lugares tentam aprender o que ele faz. Porque o que ele faz muito bem? Ele tem um negócio chamado movimento. O que é um movimento? É algo maior do que aquele líder, onde as pessoas se conectam para lutar por. Vou dar um exemplo. O G4 não tinha um movimento muito claro, mas me parece que eles estão começando a entender o que é movimento, que é vamos construir o Brasil. Você entende que quando eles colocam isso do vamos construir o Brasil, você não compra mais o G4 por ser o G4 ou por ser só por você, mas você compra por estamos construindo o Brasil, todo mundo aqui está na mesma missão? Isso é um movimento. Isso é uma mudança que eles querem causar. Um outro exemplo.
eles querem causar o Thales, principalmente, a mudança de home office não funciona. Outra coisa é acabar com a cultura woke. Uhum. Essas são bandeiras do G4 dentro do movimento de construir o Brasil. Por que eu estou falando isso dentro do para quem é? Porque quando a gente define para quem é, logo a gente tem que definir qual a mudança que a gente quer causar na vida dessas pessoas. Quais as bandeiras a gente vai definir para ela. Então, vamos começar. Para quem é o perfil do Rick, por exemplo? Com quem a gente quer falar? Se eu fosse falar em público, cara, eu pensaria para pessoas que empreendem e ou lideram dentro das empresas. Tá. Ou que pelo menos aspiram em empreender, né? Boa. Não, pode ser. Eu acho que para lideranças também eu tenho muito para entregar. Não precisa ser necessariamente um sócio ou dono, mas eu acho que líderes também. Tá. Líderes. O que esses caras querem? Por que eles estão te seguindo? Vamos supor, você tá com 150 mil seguidores. Por quê? Cara, disciplina, caminho para sucesso, sendo a definição de sucesso muito miragem aqui, né? Mas não sucesso demonstrando coisas na linha de fortuna, mas muito mais sucesso na linha de conquistar, né? Uhum. Resolver problema, fazer... Milestones, né? Uhum. Que mais? O que eles sonham à noite? Assim, onde que... Geralmente, o líder da tribo é o avatar transformado. Então, onde o Rick de 10 anos atrás estava sonhando em chegar, que o Rick de hoje chegou. Uhum. Cara, primeira coisa, cara, eu acho que eu construí uma boa empresa. Eu consegui construir uma boa empresa ao mesmo tempo que eu construí uma boa família e uma boa saúde. Então, acho que tem muita gente que consegue fazer um em detrimento dos outros. Entendeu? Tipo, o cara conseguiu fazer uma empresa foda, a empresa vale milhões. O cara tá gordo, pode ter um infarto a qualquer momento e o cara tá indo pro terceiro casamento. Né? Enfim, eu acho que eu consegui, na medida do possível, ir equilibrando as coisas. Tá, ótimo. Isso já começa a se formar como algumas bandeiras. Tá? Isso já começa a se formar como algumas bandeiras. Porque, ó, repara, quando você fala isso, na hora, as pessoas já vão gerar um conflito na própria mente, porque elas vão pensar no Flávio Augusto. Que é um cara que construiu uma empresa, construiu uma família, mas estava gordinho. Então, a visão de sucesso que você está transmitindo, o Flávio Augusto está fora dela. E isso é bom. Perfeito. Não significa que você vai xingar o cara, mas você está passando a sua verdade ali. Outra coisa, quais são os medos que deixam essa galera acordada à noite? Cara, eu acho que assim, em grande parte precisa resolver os próprios demônios, tipo assim, lutar contra a preguiça, aprender a resolver os próprios problemas, deixar de ser vítima. Tá. Preguiça, vitimismo, falta de ímpeto para resolver os próprios problemas. Tá. E o que essa pessoa tem mais medo? Ela tem medo de falir? Ela tem medo de falhar? Ela tem medo de... O que ela tem medo? Medo de decepcionar pessoas. Tá. Eu acho que o medo de, principalmente liderança, né? Medo de falir ou de fracassar tem mais a ver com como as pessoas encaram ela do que como ela mesma vai absorver o fracasso, né? Nosso medo de ser fracassado não é olhar no espelho e ter fracassado, é o julgamento de outras pessoas, né? E líder tem muito isso, cara. Pode crer. Você acha que são mais homens ou mulheres? Mais homens. Aqui tem um que eu queria trazer. Se a gente pensa só em negócios mesmo, a tendência é que sejam mais homens. A partir do momento que você traz desenvolvimento pessoal, que é
esses dois outros fatores, que é família e saúde, seu público vai ser majoritariamente feminino. E isso é bom. Por quê? E eu tenho essa teoria por observação, mas vê se faz sentido. Ter um primeiro público feminino maior é melhor para crescer um perfil, porque mulheres são mais evangelizadoras. Exemplo. Em geral, quando um cara começa a sair com uma mulher, ele vai seguir todas as pessoas que ela segue, mas ela não vai seguir as pessoas que ele segue. Então, a mulher evangeliza mais, ela consegue que mais gente sigam as pessoas. Então, ela vai fazer o filho seguir, ou ela vai fazer o genro seguir, ou ela vai fazer o namorado seguir. Então, em geral, principalmente no Instagram, o público feminino ajuda a aumentar a onda de resultado. De qualquer forma, vai ter bastante homem assistindo também. Mas isso eu tô deixando claro para você não ficar surpreso caso você veja 50% para cada lado ou até 55%, 60% feminino no seu perfil. Porque esse lance de boa saúde, boa família, você vê que muito cara que tá errando nisso, que tá se perdendo, a esposa do cara vai ver seu perfil e vai mandar para ele? É bem possível. Faz bastante sentido. Então... eu acho que tem uma questão, cara, de engajamento social, cara. Por exemplo, se eu faço um talk em uma empresa que tem 10 pessoas, são 7 homens e 3 mulheres, depois do talk as 3 mulheres seguem, os caras, a maioria não vai seguir. Eu acho que é uma questão de atenção mesmo, de falar assim, cara, gostei do que ele falou, eu quero me manter conectado para ver se vem, mas eu acho que cara é mais desligado. Eu começo por mim mesmo. Agora, na hora do almoço, a gente estava falando sobre alguns atletas ali, e aí eu voltei para o meu computador e falei, cara, eu preciso lembrar de seguir esses, que tem um monte de atleta que eu gosto pra caralho que eu nunca nem lembrei de seguir os caras. Só estou dando um exemplo. Eu acho que sou meio dislexo com isso. Acho que muito menos provável que com uma mulher isso aconteça, entendeu? Total. E tem um outro fator. Além desse fator aí que você citou, tem um de... Quando o cara percebe que você... Tem muito cara, quando perceber que você tá certo, vai falar, quem é esse marmanjo para falar como eu tenho que viver? E a mulher é mais aberta a isso. Entendeu? No início, o perfil ele cresce quando os caras estão um pouco mais bravos e as mulheres estão gostando do perfil. E aí, com o tempo, vai amolecendo. Entendeu? Naturalmente. Naturalmente, isso vai acontecendo. Ótimo. E você, Vê? Qual o público? Vamos lá, eu fui anotando aqui, fui fazendo um brainstorm aqui, tipo assim, qual é o meu movimento. Aí eu vou falar as coisas que eu anotei, e aí vocês vão me ajudando a compilar, tá? Bandeiras que eu levanto que me representam. Uma mulher que não é vítima, então eu sou uma mulher que não me conecto nas causas. Na verdade, eu não me conecto em causa nenhuma. Causas sociais, não é que eu sou uma pessoa ruim, mas eu simplesmente não me engajo nas bandeiras. Então eu falo, eu não sou amiga da natureza, eu não sou do grupo das feministas. Cara, para mim, a minha realidade ela é muito mais prática dentro do mundo onde eu consigo controlar. E eu foco muito no meu próprio umbigo e na minha vida, porque é onde eu consigo controlar, na minha carreira, no meu trabalho. Pode falar. Posso chamar isso de não coletivista? Pode. Você tem uma aversão a grupos de narrativa e pensamento igual, assim, tipo, onde todo mundo pensa do mesmo jeito? Desde sempre, desde petitinha. Tá, então beleza. Mas assim, existem, vamos dizer assim, doutrinas que você curte, que é muito de quem tem um pensamento individualista, e eu falo isso porque eu acho que é onde a gente tem bastante semelhança. Você curte muito autodesenvolvimento, você curte filosofia, você também se alimenta bem, você também se exercita todos os dias, então tem uma linha de movimento, de pessoas que são donas do próprio destino, entendeu? Que tem um compromisso próprio com a autoevolução. Mas eu não gosto de grupos. Mas bom, entendeu? Eu vou deixar o Henry tolir melhor isso, mas
Eu acho que não tem a ver com grupo, necessariamente. Mas eu não me conecto com grupo, com comunidade. Até a gente já tinha falado isso outro dia. Para mim, eu prefiro que a minha comunicação seja assíncrona. A gente estava discutindo outro dia com canais aqui. Tipo assim, fazer eventos para SDRs. Cara, bota o Kesley para ficar lá, entendeu? Eu detesto engajar com a galera, entendeu? Não é o meu perfil. Eu prefiro falar e se alguém estiver me ouvindo, que me ouça. Entende? Assim, de novo, o meu foco tá no meu mundinho. Dentro disso, então é isso, assim, cara, eu sou uma mulher que moro sozinha há muito tempo, ainda não sou vítima, cara, pego, faço, resolvo as coisas. O perfil de um profissional jovem que cresce, então desde sempre eu tenho muita clareza de que eu sempre fiquei muito próximo, em todos os lugares que eu trabalhei, dos meus líderes, dos meus chefes, eu sempre tive muito próximo da cabeça, do estratégico. Eu gosto de fazer parte. Não porque eu sou o estratégico, mas porque eu gosto de executar a estratégia. Então, assim, se for para falar sobre crescimento profissional, amadurecimento profissional, essa narrativa, cara, morar sozinha em São Paulo, como um jovem nos dias de hoje pode viver, enfim, né, ter uma vida. Eu acho que isso é algo que eu sinto conforto e autonomia para dizer, e aí principalmente nesse ponto do trabalho. Eu vou anotando aqui, essa parte de morar sozinha, crescer profissionalmente, isso aqui são mais temas, e a gente já vai trabalhar eles. Gostei das bandeiras aqui. Saiba que quando eu acho muito legal o discurso se você pegar firme num discurso individualista e não coletivista, você vai, querendo ou não, formar um coletivo de pessoas que individualista, pensam... beleza. Desde que eles não queiram juntar em mim, tá bom. Vai acontecer. Mas até essa gente individualista acaba precisando de alguém para juntar. E você vai ter essa representação. Então, apesar de você não gostar, querendo ou não, você vai criar um grupo de pessoas que também não gostam. Tá? Justo. Sobre o tipo de público. Você imagina... Eu peguei uma frase que você falou, eu coloquei aqui, eu não sei se faz sentido. Mas, por exemplo, profissionais jovens que querem crescer. Sim, eu acho que sim, por uma questão de legitimidade. Eu me sinto legítima, então, com tudo que eu já conquistei até hoje, eu me sinto legítima para falar para quem está vindo. Me identifico com essa turma? Não. Mas, inclusive, acho que nas gerações que estão vindo, precisa ter alguém como eu falando, galera, não é isso, entendeu? Eu me conecto lá no Thales contra a cultura woke, entendeu? Eu faço isso com a minha irmã tem 15 anos e eu tento passar para ela uma visão mais prática e pragmática das coisas. Cara, foco no trabalho, é o trabalho que vai prover as suas coisas, você está na fase de aprender, está na fase de mão na massa. Sou muito, assim, uma coisa que representa muito a mim, o mão na massa, o prático. Eu saí de relações internacionais e caí no mercado de trabalho, não porque eu deixei de amar relações internacionais, mas porque era pouco prático. E eu gosto do que é tangível, do fazer acontecer. Tá. Fui anotando aqui isso como bandeira. Beleza. Mais mulheres ou homens? Eu sempre me identifiquei muito com homens, mas eu acho que não tem personas femininas, então não teria problema de ser eu essa persona feminina para outras mulheres, mas assim, eu ando com homens, eu tenho pouquíssimas amigas mulheres, eu convivo muito mais com homens do que com mulheres, mas eu acho, aí eu vou ouvir você. Isso de você conviver com um homem, e isso que você está querendo pregar, são características mais fáceis de encontrar em homens. Logo, eles precisam menos delas. O barulho que você vai fazer em pregar para que mulheres sejam mais pragmáticas e individualistas vai ser mais forte, vai causar mais conflito do que se você pregar isso para homem. Que já tem uma tendência maior natural a ser assim. Por exemplo, o Jordan Peterson ele cita que 90% das pessoas não agreeable, né, que as pessoas que tendem a entrar em conflito, são homens. Então, o que você está pregando aqui é algo que
vai incomodar muitas mulheres, o que é bom, porque elas estão precisando dessa transformação. E por isso que você considera isso um diferencial seu. Uhum. Entendeu? Porque justamente outras dessas não tem. Faz sentido? Faz. Eu tenho uma baita facilidade de entrar em conflito. Ricardo que eu diga. Principalmente com mulher. É porque é justamente isso, entendeu? É essa minha personalidade que é a forma como penso, como ajo. Inclusive outros pontos que tinha aqui. Talvez seria bandeira, sobre a questão da comunicação direta, principalmente no ambiente corporativo. E isso é uma bandeira que claramente, assim, eu acho que eu sempre puxaria e falar, cara, precisamos sim sempre desenvolver, mas eu iria, tipo, levantar uma bandeira contra as bandeiras de comunicação não violenta, sabe? Falar, galera, no mundo corporativo vamos aprender a comunicação direta, focar no trabalho. Você diria que é meio parecido com aquele lance da verdade radical? Sim. Inclusive, me conecto bastante com aquele texto. Tá. Nossa, tá. Ô, Rick, ela vai fazer barulho, tá? Tomara. Ela vai fazer barulho. A gente tem princípios parecidos nesses aspectos, eu e a V, de comunicação direta, valores de trabalho. A diferença que eu tenho talvez seja com a idade, porque eu era muito mais parecido com a V na idade dela do que eu sou hoje. É que o ambiente já me transformou um pouco mais. E eu já aceitei que para ser um líder de uma empresa que tem investidor, que tem funcionário, que tem etc., eu me adapto um pouco ao ambiente também. Então, eu não tento imprimir só sempre 100% a forma como eu penso. A V ainda tem mais essa característica. Eu acho que ela é ainda mais fiel ao que ela pensa 100% do tempo dela. Tá. Eu negocio, entendeu? A minha parte da minha vida é negociar também, acomodar as coisas, né? Uma pergunta para ti, você tem vontade de fazer IPO da Hamper, por exemplo, nem ou não? Não. Oi, não vi. Nem fudei, não. Ótimo. Então, ótimo, porque era isso que eu ia falar. Se você tivesse essa vontade, eu ia falar, a gente tem que aproveitar o tempo antes do IPO para você intensificar a comunicação, porque depois você vai ter que segurar. Como você não tem essa vontade, na internet eu tentaria resgatar um pouco do Ricardo de 26. Eu gosto. Eu gostaria. Eu acho que é uma personalidade que falta. O Ricardo de 26, ninguém suportava trabalhar comigo, mano. Eu suporto, porque comigo ele é o Ricardo de 26. É verdade. Então, o Ricardo de 26 nas redes sociais vai dar muito certo. Você consideraria que essas bandeiras dela são as suas também, ou não? Bastante, cara. Eu não sei se exatamente, né? Mas sim, eu me identifico com as coisas aí. Tenta trabalhar isso para mim aqui, só para eu saber o que eu uso e o que não. Assim, cara, não vitimismo total. Talvez eu me identifico menos com a questão... Assim, eu sou menos individualista, cara. Eu aprendi a trabalhar em grupo. Eu sou egoísta na minha linha de pensamento. Eu penso sempre primeiro em mim mesmo, nos meus interesses, não tenho muito problema com isso. Mas eu tento fazer as coisas de forma a trazer o máximo de pessoas junto comigo. Então, talvez individualista e não coletivista. Assim, eu não apoio a cultura woke, digamos assim, eu sou dentro de mim anti-woke, não me motiva também ir atrás disso, sabe? Assim, eu não gastaria energia, eu tenho uma versão tão grande pelo assunto que eu não gastaria um segundo do meu tempo discutindo ele, sabe? Mas, por exemplo, vamos supor que você prega verdade radical, individualismo e fazer o que tem que ser feito. Nitidamente, ao bater nisso, quando você for falar que uma empresa tem que ser assim, você está sendo anti-woke. Você está brigando contra aquilo.
Entendeu? Então, se você resolver falar para empreendedor, porra, não deixa a empresa ser sequestrada por esse tipo de mentalidade, mesmo que você não cite a palavra woke, você está indo contra aquele grupo de ideias. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, tipo, o que eu reparei? Me parece que você tem as mesmas bandeiras, todas essas, porém, você tem um jeito muito claro de como você executa isso no dia a dia. Exemplo, você pensa primeiro em você, que já é uma parte individualista, e depois você pensa em como agregar o máximo de pessoas junto. Então, eu ainda acho que isso é individualista. Você só não é um cuzão. Entendeu? Sim. Tipo, não é o cara que vai pensar só em si e foder o máximo de gente no processo. Sim, sim. E eu acho que isso é um negócio a ser explicado, tá? Então, eu deixaria como bandeira se for algo que te motiva. Se não for algo que te motiva, se, por exemplo, você falou, ó, o anti-woke não me motiva, por exemplo, falar para as empresas terem esse tipo de, ou para os empreendedores terem esse tipo de cultura dentro da empresa. Beleza, a gente tira o anti-woke. Se tiver essa parada, não, a gente vai colocar aqui que é verdade radical. Você já tá indo anti-woke. Aí, como já tá indo, é melhor não ir meia bomba. É melhor ir e foda-se, entendeu? Sim. Eu não trabalharia isso como um foco primário, pelo menos no primeiro momento. Até porque, dentro da Hamper mesmo que eu não queira que isso aconteça, tem uma galera aqui e que trabalha para mim, enfim, que eu não quero desvio de atenção da galera fuxicando do que eu falo na minha rede social e que eles não concordam. Eu não sou o Thales nesse aspecto, né? O Thales já botou um fuck money no bolso, o que ele falar para ele é a verdade dele, engula quem quiser, quem não quiser, foda-se. Eu não, eu estou num momento bem anterior nesse aspecto. Né? Você acha que você cairia num posicionamento mais Flávio Augusto? Porque dá para falar as mesmas coisas que o Thales fala, e o Flávio Augusto fala as mesmas coisas, de um jeito muito mais elegante e... Eu preciso seguir esse cara. Eu confesso que eu tenho preconceito com... Assim, cara, para mim, pode ser um preconceito infundado, tá? Mas ele é representação do empresário que só focou em ganhar dinheiro. O cara já se meteu em marketing multinível várias vezes. Mas talvez do ponto de vista do que você está falando de posicionamento, talvez seja uma inspiração. Total. Mas é que eu não consigo me inspirar nele assim, at all. Tá, não, eu imagino. É que assim, vamos focar só na parte de comunicação, porque se a gente for pegar o lado de cada um que a gente não gosta, tipo, o Einstein internou o filho e nunca foi visitar, tá ligado? Aí fudeu. Sim, aí é o fim do mundo. Eu vou até seguir esse filho da puta aqui, cara. Vai contra meus princípios, tomara que ninguém veja. É isso que você quer. Era isso que eu queria na rede social. Tá ligado? Por exemplo, o que eu quero mostrar dele? O Bruno Perini faz isso também. Eles se posicionam no mesmo fator que o Thales, por exemplo, mas não igual o Thales. Não teria no evento do Flávio, do Perini, a galera cantando o hino nacional no início com a mão no peito. Entendeu? O Thales, ele gosta de deixar bem explícito tudo. E existe um jeito de defender, porque assim, o Thales, ele virou a representação, mas ele é muito final da régua. Sim. Ele é muito final da régua. Dá para você defender a mesma coisa de formas muito mais inteligentes e sutis, né? Se o caso inteligente é não se fuder no processo. Certo? Então, eu não deixaria... O que me preocupa? Você tem que falar a sua verdade. E a galera vai sentir isso. Sim. Em algum momento você segurar algo que é verdade para você por causa do que alguém que trabalha para você vai falar ou cochichar, você fudeu o princípio de verdade radical e aí você vai produzir conteúdo com menos tesão e aí as pessoas vão sentir e criam um ciclo. Sim. Me ajuda a tirar esse Ricardo de dentro, Henrique, porque eu conheço ele. Vamos ligar para o Flávio Augusto. Mas é que, eu não sei, cara. Para mim, existem posturas que destroem mais do que constroem. O cara que eu era com 26 anos, eu acho que eu destruía mais do que eu construía. Hoje eu vivo muito mais em paz. E 30 anos? Porra, eu gosto pra caralho do cara que eu sou hoje, porra. Mas você consegue, então, só trazer um pouco
exagerar Consigo. o cara de hoje? Sim, sim. Consigo. Eu acho que, assim, existem atributos que eu exploro menos. Eu acho que eu sou muito mais divertido, criativo, do que eu externalizo. Eu sinto muito o peso da minha responsabilidade. Tá. Portanto, eu sou sempre muito prudente nas minhas falas, entendeu? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Não, Porque é bom. Eu não. falo por muita gente. Esse tema, o peso da responsabilidade. O Ricardo tem o Atlas tatuado justamente porque é isso, entendeu? Desde sempre ele tem muita responsabilidade. Então, acho que nos assuntos ali, se puder deixar isso, a responsabilidade. O Ricardo carrega o fardo e ele se adapta para o que precisar para fazer dar certo, entendeu? Porque ele não abre mão de cumprir as responsabilidades dele. Isso pode ser uma bandeira. Autorresponsabilidade. Isso é uma coisa, cara, que no limite eu sempre tive mesmo, entendeu? Eu vou colocar como responsabilidade extrema. Legal. Porque... Senão, autorresponsabilidade também ele fica meio redundante com zero vitimismo, né? Eu acho que talvez estejam na mesma régua, assim, né? E pensando como bandeira, você pode falar, porra, eu acho uma merda um empresário que tem 100 funcionários e toca o foda-se, fala o que quer na internet, mesmo sabendo que pode foder essas 100 famílias se der uma merda com a empresa. Isso é uma bandeira. Perfeito. Esse é o Rick. Isso é uma bandeira. Entendeu? Uhum. Assim, eu tenho que ser muito sincero com isso. Produzindo conteúdo na internet, não é paz que a gente vai medir se tá dando resultado ou não, tá? Não vai ser necessariamente com paz a parada. O lance vai ser o quanto você fica em paz mesmo com a rede social porrando. Eu vou ter que aprender. Hoje eu não ficaria, mas eu estou aberto ao aprendizado. É sempre um grupinho pequeno barulhento, tá? Então você vai ter, o foda você vai ter 150 mil pessoas falando assim, você mudou minha vida. Você vai ter 3 te xingando, te chamando de bandido, te chamando de filha da puta e falando que vai te matar. Beleza. Esses 3 são os mais... É o que vai ficar na sua cabeça. Sim, sim. Tá? Eu vou ter que aprender a cagar por esses caras. Não tem muito problema com isso. Eu acho que eu tenho uma habilidade, eu acho, tá? Assim, eu consigo falar o que precisa ser falado sem machucar pessoas. Então, por exemplo, assim, teve um acontecimento na empresa que eu não concordei, é um assunto chato. A gestão não quer endereçar, cara, o negócio que eu tenho que falar. Eu consigo falar, eu teria 2 caminhos. Eu posso ir direto para o nocaute e tentar resolver em 5 segundos e vai doer a quem doer, em 5 segundos eu resolvi, ou eu posso gastar mais tempo e fazer um discurso que inclui mais as pessoas, que todo mundo entende a moral da história, o que eu quis dizer com aquilo. E eu não poupo de falar as coisas que foram erradas, mas eu incluo as outras pessoas no discurso de um modo, cara, que não dá para falar assim, o cara ele falou de um negócio chato, mas ele não foi escroto na forma de falar, entendeu? Você acha que isso entra como bandeira para você? Esse jeito de comunicar? Eu acho que isso entra como uma habilidade, cara. Assim, eu não sei fazer personagem. Eu nunca fui escroto, cara. Isso desde qualquer época minha. E se em algum momento eu fui escroto, eu errei no tom, eu não estava feliz fazendo aquilo, entendeu? Eu errei, entendeu? Como que você mede o que é ser escroto? Cara, depende... Eu acho que tem sempre 2 formas de você chegar num lugar. Uma é você chegar no destino com o maior número de pessoas vindo junto, outra é você quebrar todos os ovos pelo caminho, entendeu? Tá. Eu não chego feliz quando eu quebro todos os ovos do caminho. Pode crer. Eu posso falar, caralho, cheguei, chupa, mundo. Aí eu olho para trás, eu arregacei por onde eu passei. Ou eu posso chegar lá e falar, caralho, que da hora, cheguei com uma galera aqui comigo. Você sabe que muita gente vai perceber o ato de ser efusivo como, porra, dá uma bicuda lá no negócio do concorrente, ou põe o negócio da empresa, os copinhos da empresa, ou o ato de falar, não, vou seguir esse filho da puta. Muita gente vai ver isso como ser escroto. Eu não considero escroto. Sim. Por exemplo,
E aí eu preciso que você também não considere isso ser escroto. Não, perfeito, perfeito. Porque na internet, até para defender que a pessoa se comunique de um jeito que não destrua a outra pessoa, você vai ter que comunicar de um jeito bem direto para funcionar. Então, até para comunicar uma ideia de contar uma história que leva aquelas pessoas à conclusão, você vai ter que ser um pouco mais direto e resolver em 5 segundos quando você estiver comunicando na internet. Legal. Faz sentido? Faz sentido. Vamos tentar colocar pelo menos mais 2 bandeiras para você aqui. O que você acha que são as suas bandeiras? Pensa que eu uso o Thales porque é muito fácil, né? Ele é contra a prova ali que dá para entender o que o cara tá falando, que é anti-home office, anti-woke nas empresas, movimento de construir o Brasil, esse tipo de coisa. O Flávio Augusto, ele tinha um lance de, quando ele surgiu, de ser anti-CLT. Ele sempre deixou claro que CLT é uma merda e é uma enganação. Então, isso é uma bandeira que era forte dele e que pensa que no Brasil, em 2010, isso era muito rock and roll para o Brasil. Em 2010, ninguém falava disso. E ele cresceu muito falando disso. Tem mais algumas bandeiras que você imagina? Ah, cara, na linha de ser anti-coisa, eu sou muito anti-preguiça. E mais? Me ajuda aí, Vê. Vocês podem pensar depois também, se não, Tá. se não quiser falar agora. E aí, essas aqui que estão no da V, eu deleto. Mas já tá no dela? Já tá no dela, já tá aqui. O trabalho transforma, cara, com certeza também. Assim, o trabalho provê. Para mim, o caminho é sempre o trabalho, entendeu? Fica até bom estar um do lado do outro. O caminho é o trabalho, sem dúvida. E foi aí onde eu e o Ricardo a gente se conectou. Acho que uma das primeiras coisas, né, Rick, quando a gente se conheceu e conversando foi a partir disso. É uma filosofia de fábrica dos dois. Maravilhoso. O que vocês vão ter que pensar junto é o movimento. Então, vamos supor que vocês estão falando para essa galera, e a gente ainda vai trabalhar um pouco melhor no seu, Vê. Mas para onde a gente está levando eles? O que é maior que nós que a gente está estruturando? O Seth Godin, ele faz isso muito bem. O movimento dele é fazer as pessoas acreditarem que marketing não é algo do mal. Marketing é uma ferramenta de realizar sonhos e mudanças no mundo. Então, esse é o movimento dele. Marqueteiros são pessoas que mudam o mundo para melhor. Então, todo mundo que se conecta com mudar o mundo para melhor ou criar coisas que verdadeiramente têm valor, vai entrar no movimento do Seth Godin. Então, não é mais sobre o Seth. Que seria o lance do construir o Brasil no G4 que eles estão encontrando agora. Eu não sei se eles têm essa clareza de que eles encontraram um bom movimento, mas é mais ou menos por ali. Vocês têm isso em mente, alguma coisa, ou ainda não? E tudo bem se não tiver. Cara, eu acho que a gente vai precisar cavar um pouco mais, cara. Se a gente revisitar, ver conversas que a gente já teve, conversas mais filosóficas e voltar preparado, eu acho que é um homework para a gente voltar amanhã com ele feito, entendeu? Só para não dar nenhuma resposta genérica aqui, eu acho que se a gente cavar um pouco, eu e a Vê, a gente volta com isso amanhã feito. Perfeito. E pensa que movimento é gerar mudança, tá? Sim. Movimento... Eu acho que não tá longe de tudo que a gente está falando aqui, sabe? Tipo, não ser vítima, cara, se autorresponsabilizar, peitar o trabalho, acordar cedo, acreditar que se você fizer isso, você tem mobilidade social, não importa se você é pobre, se você é preto, se você é o que é, a vida, enfim, né? Você larga na corrida do ponto que a vida te colocou. Essa justiça nós não temos como corrigir, a justiça do mundo. Do ponto que você largou, tá no teu ombro você fazer e ir o mais longe que você pode. Foda-se que você é menos privilegiado. Ninguém queria nascer pobre, entendeu? Mas paciência, aconteceu, cara. Agora tá na tua mão fazer. Eu acredito muito nisso.
É, E eu nasci pobre, e eu acredito Acho que é coisa em comum em todos nós. Acredito muito em mobilidade. Eu nasci pobre e meu pai nasceu miserável. Então, assim, eu nunca tive coragem de reclamar de qualquer coisa, porque quando eu escutava da vida do meu pai, eu falava, cara, quem sou eu? Nunca me faltou nada. O cara morava chão de barro, entendeu? e querer que uma das coisas que eu sempre odiei é quem gosta de que os outros sintam pena. Isso dá uma raiva do caralho. Mas assim, eu gostei disso que você falou. Então, por exemplo, só para citar um exemplo mesmo, não precisa ser esse. Um movimento é tipo assim, o trabalho transforma. o trabalho dignifica a vida, sabe? Uhum. Tipo, Mas sei que o trabalho dignifica o homem. existe, Tem. exato. Então, o que eu ia falar, na hora que você trouxe os exemplos, Henry, você tinha falado assim, o movimento de mudar o Brasil, mudar o mundo. Cara, eu tô cagando pro mundo, eu tô cagando pro Brasil, eu quero mudar a minha vida, entendeu? Sim. E a vida das pessoas que eu sou pilar ao redor. Então, até isso aqui é um ponto que eu queria trazer para o meu, que é o seguinte, eu tenho o meu outro lado da moeda, que é, eu tenho esse lado família muito forte, e eu tenho cada vez mais amadurecido isso, mas assim, eu me preparo profissionalmente para poder ser mãe e ter a independência que eu preciso. Não importa quem for o pai dos meus filhos. Eu vou ter condição de prover. Se eu tiver um pai bacana, ótimo. Nossa vida vai ser próspera. Se eu não tiver, tudo bem. A minha família não depende por causa disso. Então, assim, tudo que vem ao redor do trabalho é para eu prover o meu mundo. Então, assim, o seu trabalho muda a sua vida. Acho que é isso, sabe? A gente não quer mudar o mundo. Acho que o Rick é o mesmo. Para mim, o movimento seria esse, sabe, cara? É o seu trabalho que vai fazer você mudar a sua vida. Eu gosto disso, vocês podem pensar até, e eu acho que é bem por aí. Isso também é um movimento. É tipo, cara, o movimento é foda-se o Brasil. Trabalha e tananã. Vou dar um exemplo de 2 movimentos que bombaram na internet. Um do Ícaro de Carvalho, que ele chama de Essa é a Nossa Revolução, que é basicamente, família, espiritualidade e dinheiro. É isso que ele fala. Tem o do Ítalo Marcilli, que é sirva, seja forte, não enche o saco. É um movimento. É tipo, o máximo de pessoas. Servindo, sendo forte, não enchendo o saco. A Lara Nesteruk tem uma característica muito parecida com você, vê? Ela cresceu exatamente com cada um desses fatores. Legal. Primeira vez que ela foi cancelada foi falando que, na visão, pensando só de uma maneira pragmática, contratar uma mulher que pode engravidar no Brasil tende a ser pior financeiramente para a empresa. Mas ela falou assim, pensando de uma maneira pragmática. Ela saiu no SBT, saiu em tudo quanto é lugar. Mas ela foda-se o Brasil, apaixonada por Ayn Rand, ela é anti-woke completamente. Ela fala sobre ser individualista, e ela é a pessoa que mais ajuda a gente que eu conheço e tal, mas ela é bem individualista. E são bandeiras, quando tem uma mulher principalmente defendendo, gera muito buzz. Gera muito buzz. Certo? E movimento, se vocês acharem algo próximo disso do trabalho, próximo disso do foda-se o Brasil, constrói sua vida, eu acho que é forte pra caralho. E a então, mas eu tenho um pouco da linha, eu já não penso no foda-se o Brasil. Porque eu sou da linha, assim, eu prefiro fazer coisas que constroem do que coisas que destroem. Então, assim, eu prefiro falar, assim, da importância dos valores de trabalho. Eu sei que isso agride, o preguiçoso detesta, fala assim, babaca, ele é um workaholic, ele só fala de trabalho, lá, do que dizer que eu estou cagando para o Brasil, porque no fundo eu também não estou, não ia ser nem verdadeiro, né? Eu assim, o Brasil não me tira o sono, o que me tira o sono é a Hunter, os meus filhos, as coisas que realmente importam para mim. Mas eu também não estou cagando, eu não quero que o Brasil se foda. Uhum. Você já entraria no movimento do G4, como consumidor, de construir o Brasil. Total. Eu também. Sempre acreditei nessa linha. Eu tenho os mesmos valores no dia a dia, foda-se o Brasil, de vou focar no meu,
Sim. Mas lá no fundo da minha cabeça tem... Eu quero estar em volta de quem constrói o Brasil, porque no final das contas, quando eu tiver 80 anos, eu quero ver um legado maior do que só 1 bilhão na conta, sabe? Perfeito. Tanto, cara, que assim, a ver prova disso, cara. Dia sim, dia não, eu solto uma assim, eu vivo puto, cara, com esses founders de startup que quer bancar o inteligente, assim, faz um teste, faz uma pesquisa no grupo que tem founder de startup, fala assim, que ferramenta que vocês usam para lá. Os caras só indicam ferramenta gringa e tem ferramenta no Brasil, eu fico puto. Toda vez que isso acontece, eu mando um bom manifesto. Eu falo, cara, por que a gente tem essa síndrome de vira-lata do cacete? Tem a ferramenta no Brasil, parece que a gente quer passar a impressão de que é inteligente e indicando a ferramenta de fora. Ó, você já deu um nome excelente. Founder vira-lata, síndrome de vira-lata. Founder vira-lata, por que eu botei assim? Porque é um inimigo. Você que vai definir como que é um founder vira-lata, porque ninguém usa. Então você define quais são as características. E quando você faz isso, você criou um espantalho para algo real. Então, você não está batendo em ninguém, mas está batendo em todo mundo. Sim, entendeu? E o nome é forte. Bater em coisas assim, eu gosto. Aí, criar um estereótipo que a galera se identifica e fala, mano, eu sei de que estereótipo. Todo mundo conhece esse founder. Todo mundo conhece. E é legal que sempre que a gente fala de bater em algo, a Verônica ri. Enquanto não tá falando de porrada, ela tá séria. Quando fala em bater em alguém, ela já dá um sorriso. Cara, isso aqui é muito bom. Isso é um negócio que a gente tem que fazer na internet também. Quando você define bandeira, você está definindo inimigo também. Perfeito. E é legal a gente ter clareza de quem são os inimigos, e não precisa ser uma pessoa. É uma ideia. Só que se for uma ideia, não é forte o suficiente. Você tem que nomear uma sombra que representa essa ideia, que é o founder vira-lata. Porque se você só falasse, por exemplo, eu odeio empreendedor de startup que faz isso, isso e isso, é um resultado. Se você nomeia, você adicionou nojo, entendeu? Você adicionou uma emoção de, tipo, ser assim. E aí cria tribo. Porque eu odeio o guru também. Isso é bem fácil de bater, cara, mas detesto o guru. Vira-lata. Aí o guru, a gente tem que encontrar um nome não usado. Porque guru muita gente usa. E aí virou comum bater em guru. E aí tem guru batendo em guru. Eu não sei se já viu isso. Muito. Não, tem muito. O cara é guru e tá falando mal de guru. Entendeu? Virou uma loucura do caralho. Então, a gente teria que encontrar... Isso que, assim, eu ia ver, a gente tem que tirar uma hora. Enfim, eu podia ter feito mais, mas eu faço para amanhã, para o próximo encontro, ver mais preparado. Porque a questão de eu ia ver por um Campari na mesa, em meia hora a gente toma 3 doses e lembra tudo. Cara, porque assim, se for falar assim, os nome pejorativo que a gente já criou para guru aqui na Hamper, a gente só precisa revisitar na memória. Parênteses, a gente não, você, porque nesse ponto, assim, aí até tá muito interessante isso aqui, hein? Eu não, acho que melhor do que psicólogo. Porque o Rick tem muito isso, ele é muito criativo. Cara, eu sou zero, assim, eu sou zero treta, eu sou zero... De novo, o meu negócio é aqui, ó. Dentro do trabalho, eu me conecto com tudo isso, porque ele fala, eu vejo e eu entendo. Mas o meu ponto é, abrindo um parênteses também, sendo pragmática, como que a gente está de horário? Porque eu acho que você conduzir a gente o exercício para a gente fazer, porque eu não sei se eu conseguiria ir tão profundo sem a sua condução. Essa é a minha preocupação que eu tenho, do Rick pegar para fazer depois. Acho que a gente vai fazer. Fica tranquila que eu estruturo de um jeito para que o mais difícil venha no começo, que tenha a minha ajuda, e depois fica muito fácil de definir a partir daquilo, certo? E às vezes você vai precisar mesmo pensar sozinho, e eu vou atrapalhar nesse processo. Tá? O que eu gostaria de colocar aqui? Vocês vão precisar pensar em inimigos. Vocês vão precisar pensar em bandeira. Pensa que eu dou estrutura, eu dou o copo, eu dou uma taça e eu dou uma caneca. Quem preenche com conteúdo são vocês. Faz sentido?
Uhum. Então aqui eu estou mostrando como pensar. Como pensar. A gente pensa em movimento, a gente pensa em bandeira e a gente pensa em inimigo. Só com isso vocês já saem na frente. Mas vocês vão ter que aprofundar e me trazer. E aí a gente continua esse processo de lapidação. A mesma coisa aqui, ó. Você tem que pensar, ver. Quais são os maiores medos dessas mulheres? Cita 3 dessas profissionais jovens que querem crescer, que querem amadurecer e se tornar independente. O que deixa elas acordadas à noite? Eu vou falar os meus. Grana, Ficar sem. ficar sem. Voltar para casa dos pais? Para É um medo? mim, esse é um medo já superado. Eu moro debaixo da ponte, mas eu não volto nem fudendo. Isso é quase uma bandeira, tá? Beleza. Assim, no dia que eu decidi sair, eu falei, sair não tem volta. Idem. Eu também. Isso é muito bom, ó. Quando mais de uma pessoa fala, eu também. Isso já verdade. mostra. E reconheço isso nela também. Uma coisa a ver que eu estava pensando, assim, eu não sei qual que é a melhor forma de expressar, mas que eu vejo assim, a V não sofre das fobias que eu vejo outras mulheres sofrendo. E parece que quando a pessoa ela quer encontrar, ela encontra. Se a V quisesse me denunciar por assédio, não assédio sexual, assédio assim, de dar uns heads up forte nela, eu já estava preso, já tinha tomado uns 10 trabalhistas. Mas ela não olha desse ângulo. Ela não está me julgando se eu estou sendo um macho dominante, a porra toda. Ela está olhando o interesse de a gente chegar na resolução do trampo. Eu estou Entendeu? discutindo Então, com você, acho que esse é o ponto. Ela não ter essas fobias é uma coisa que parece que quem tem encontra onde quer, entendeu? Quem olha as coisas do ângulo do assédio, qualquer coisa que é falada, ela consegue colocar dentro de uma caixinha de assédio. Eu estou usando muito assédio de bota expiatório aqui. Não, eu concordo. E isso eu acho que a Verônica tinha que pegar isso que você falou e usar para explicar no dia a dia o que é ser uma mulher não vitimista. Se o seu chefe falou assim com você, ele não tá te assediando. Ele tá querendo fazer a empresa chegar no... Entendeu? Ou então, meu ponto, assim, cara, essa é estratégica, acho que é o ponto ali de carreira, de jornada, etc. Ontem eu estava conversando isso com o Rick, que é assim, cara, se algum filho da puta tá me olhando ou tá fazendo qualquer coisa, eu falo assim, mano, eu não vou deixar esse otário me atrapalhar, entendeu? Não vai ser um comentário desse velho gordo, desse escroto aí, entendeu? Parou aí. Sou eu. Você vai escrever isso que você ia falar e vai ser o seu primeiro conteúdo. Ótimo. Eu quero as tipo assim, eu palavras tô velho, focada- gordo, Ótimo. tô cagando, não vou deixar ele me atrapalhar. Anota tudo isso. Mas eu acho que a V, acho que ela vai ter que construir e ir ao encontro disso, porque se ela soltar isso como primeiro, vai parecer um desabafo. Vão perguntar o que foi, viu? Alguém tentou te tapar? Tá. A gente pode fakear uma pergunta na sua caixinha que gera contexto, Sim. se precisar. E aí a gente não joga no cu do Rick, que era o que ia acontecer se ela soltasse de primeira. Mas você não é um velho gordo, cara, fica tranquilo. Eu não vou me identificar, não. Mas eu acho que vamos lá, vamos voltar ali nos medos. Cara, eu acho que é isso, assim, para mim, o drive é muito claro. Estou crescendo na minha carreira para construir a minha vida e as minhas coisas. Para construir a minha vida e as minhas coisas, eu preciso, cara, crescer com autoridade. Só que o fato de eu ser mulher, quantas vezes eu não ouvi, inclusive do Ricardo, essa pirralha aí, mano, eu tenho que me construir com legitimidade. Como você constrói com legitimidade? Com trampo. Então, assim, medo é não conseguir entregar trampo, não conseguir ser legítimo. Acho que isso é um medo muito grande. Então, eu luto constantemente contra isso. A grana, porque é o que vai, no final das contas, se eu não tiver grana, eu fico dependente ou dos meus pais, ou de um namorado, ou de alguma coisa. Então, tudo o que bloqueia a minha independência. Acho que é isso. O medo é tudo que bloquearia a minha independência. Tá. Depois você vai ter que pensar em medos que uma mulher um pouquinho menos resolvida que você tem.
mas que tem o potencial para chegar lá. Tá. Entendeu? Você tem que pensar assim, uma jornada do herói comum é, o cara sobe a montanha, pega o elixir, e ele tem que descer de novo. Ele não tenta comunicar o elixir de lá de cima. Não tenta gritar de lá de cima. Ele desce. Aham. Então você tem que pensar um pouco assim. Tá? Sim, senhor. E isso aqui vocês podem continuar trabalhando. Eu vou mandar para vocês trabalhando. Outra coisa. Aqui é onde a gente define os temas principais. O que são os temas? Pode Eu falar. tenho um outro ponto, só antes da gente, Pode falar. talvez em função disso, que era o que eu tinha te falado lá. Eu tenho uma outra dose de tempero que ela é muito forte dentro de mim, Aham. inclusive cada vez mais tem ficado mais forte, que é esse lado meu de fé, eu acredito muito nisso, e acho que isso para mim é o tempero, entendeu? Até isso, eu ter tão forte esses meus lados, é isso que me baliza por eu não ser uma cuzona, uma pessoa insuportável. Porque eu tenho esses lados de princípio e etc. que me ajudam a temperar. E isso é muito eu. Esse que é o meu ponto. E a minha pergunta é se isso encaixaria nessa narrativa que a gente está criando. Não sei. Encaixa bem no momento que a gente está agora. O que é isso aqui? Ó? Um perfil, para dar certo mesmo, e romper com uma bolha de 20 mil seguidores, ele tem que ser multidimensional. O que é multidimensional? Se for falar só de marketing, é chato. Certo? Então você tem que dar base de coisas que são acima do marketing para gerar conexão. Exemplo, o Ícaro de Carvalho que eu citei, ele praticamente não fala de marketing. Ele fala de família, dinheiro, espiritualidade, que aí é católica, né? Ele é bem católico, e ele faz tudo isso com humor. A Lara Nesteruk que eu citei, apesar de vender coisas relacionadas à nutrição e saúde, ela não fala desses temas. Ela fala de individualismo, ela fala de dinheiro, ela fala de relacionamento, ela fala de compra, fala de todas as outras coisas e vende aquilo lá. Porque isso conecta. E aí o que o Ícaro faz, por exemplo? Ele pega, um dos meus temas é família. Então, ele conecta a família, de ter uma família que você consegue prover, que a família é boa, a família está bem, que você tem um seguro de vida, que os filhos estão na melhor escola, com o marketing sendo a melhor ferramenta para a pessoa chegar lá. Ele conecta o ato de, sei lá, dinheiro para proteger a família, ou espiritualidade para ajudar a família, e aí para ajudar a família você tem que fazer dinheiro, que você acaba caindo no marketing. Então ele meio que conecta essas coisas a partir dali e torna um marketing mais sexy, certo? Torna mais... Você não está mais comprando uma escola de marketing, você está comprando ser uma pessoa madura, que tenha uma família estruturada, tem dinheiro para proteger essa família, e o marketing é só um veículo para aquilo. Então, por exemplo, eu lembro que no evento você também citou fé. Nesse caso, fé e espiritualidade pode entrar como um tema secundário aqui do seu perfil. Então, eu sempre gosto de colocar um tema principal e até 3 temas secundários. Então, o tema principal, vamos supor que o seu V fosse crescimento profissional. Vamos supor que fosse isso aqui. Os outros 3 temas tem que ser algo que está acima disso. Entendeu? Sim. Fez sentido? Sim. Que aí é mulher independente. E aí você vai falar sobre tudo que tem dentro disso, vira um tema que você aborda. O ato de viver sozinha, o ato de querer ter a própria grana, o ato de não ser vitimista, tá tudo dentro desse mulher independente aqui. A gente chamou disso, né? Você pode dar outro nome para essa parada. E aí você pode colocar também estilo de vida saudável. Eu sei que você não é a pessoa que gostaria de falar disso, mas é só para você sacar, para você entender. Ou você pode falar de, vamos supor, dinheiro, é o que você gosta de consumir. Eu gosto de organização. Acho que organização, tanto no trabalho quanto para casa, rotina, eu gosto muito, 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 muito. É verdade.
Se a V tem um valor dentre tantos que ela pode entregar, eu acho que organização, desde a organização de rotina, de processo, uso de Notion, é uma das... Bota a galera do G4 no bolso em termos de uso de Notion. Acho que tem uma veia forte. É um assunto que atrai bastante atenção, porque é um calcanhar de Aquiles para 90% das pessoas que querem realizar alguma coisa, não saem do lugar porque não conseguem se organizar. Total. Então, ó, faz sentido algo relacionado com isso aqui? Ou não? Tira. Sim. Faz sentido fé e espiritualidade? Sim, eu acho que não é algo que eu vou falar, mas é algo que faz um pilar muito grande em mim, entendeu? Então... Mas pensa que falar sobre isso não é, por exemplo, hoje eu vou te ensinar como ter fé. É mais um lance de, quando você estiver comunicando uma frase, você falar e algo que demonstre fé dentro daquela frase. Perfeito. Entendeu? Então vira um tema. É mostrar você... Ela não vai ter um perfil que evangeliza em cima do que ela acredita, mas quem escuta ela fala, essa moça ela é espiritualizada, ou ela valoriza coisas... Isso, e mostrar, tipo, você fez um story mostrando que oração da manhã. Pum, só posta e dá um check que você fez aquilo. Sim. Acaba sendo um tema. E as pessoas vão te perguntar, o que você acredita? Por quê? Como você vê Deus? Ou como que você vê isso? Você tem alguma religião? Então, as pessoas vão te perguntar. Então, acaba virando um tema. Sim. No final das contas, o tema é sobre o que vocês querem que as pessoas te perguntem. Entendeu? Perfeito. No final das contas, é isso aqui. Faz sentido? Eu gosto dos meus que estão aí. Eu acho que dá para crer. Eu tenho legitimidade e conforto, e são coisas que eu... Sim. Aí é um outro ponto que eu abriria, por exemplo, assunto relacionamento, eu não abro nem fudendo, nem para os meus pais, entendeu? Minha mãe não sabe de nada e ninguém sabe de nada, entendeu? E é algo que eu tenho pavor e quero passar longe nessa curva, entendeu? Eu vou numa linha parecida, por exemplo, assim, cara, eu sou casado, por exemplo, eu pouco vou promover, a não ser que seja no interesse dela, eu não vou ficar promovendo a minha vida em relação a dois com a minha esposa, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem essa semelhança, assim, relacionamento, vida amorosa, vida afetiva, eu mostraria zero. Eu só mostraria coisas do meu filho, dos meus filhos, igual, teve troca de faixa, apresentação de balé, isso, cara, de boa, mas demonstrar relação afetiva também não é minha praia. Vê se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue quebrar isso em alguns pedaços. E aí a gente tentar ser um pouco mais assertivo. Exemplo. Quando você fala pro cara que para crescer uma empresa, não é só crescer a empresa e fuder a família e fuder o seu corpo, você tá levantando uma bandeira de família. Não necessariamente abrindo como é o relacionamento ou qualquer coisa assim, mas como um homem empreendedor deveria se comportar em relação à esposa e os filhos. Isso você abriria? Eu não sei, cara. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não acho que eu sou um puto exemplo de pai, eu não tenho problema nenhum de falar. Por exemplo, assuntos que apareceram aqui. Eu nunca justifiquei nada das minhas atitudes dizendo que eu fiz pelos meus filhos. Uhum. Eu trabalho pra caralho porque eu sou uma porra do viciado. Pra mim, a empresa é meu game, eu gosto pra caralho, entendeu? Eu faço pra mim, mano. Eu não sou piegas de falar, não, eu tô fazendo isso para construir um legado. Pau no cu dele, eles que construíram o deles. Eu tive que construir o meu, entendeu? Eles que construíram o deles. Eu ouço algumas coisas, tipo, perfil que definitivamente eu não sou. Ouvindo lá o Joel J, né? Joel J falando com o Alfredo. Cara, pô, mas eu equilibro minha vida, eu chego em casa e jogo um futebol com o meu moleque. Ou assim, você vê que ele se ele faz mesmo, eu não sei, mas meio que querendo dizer assim, além de eu ganhar dinheiro pra caralho, eu participo de toda a rotina dos meus filhos. Eu participo zero dos meus. E não é uma coisa que me dói. Pode ser que vá doer mais na frente, eu não sei, eu não posso falar por como que eu vou pensar daqui 20 anos. Hoje eu faço de consciência limpa, eu não fico até mais tarde no escritório para me consolar, falar se eu faço isso pelos meus filhos. Eu faço o que tem que fazer, entendeu?
Isso é uma puta de uma bandeira. E é bom porque você tem filho, você pode falar isso, porque eu penso a mesma coisa, assim, tipo, pau no cu deles, eles construam deles, mas eu não tenho Sim. filho. Então, se você ainda pensa assim, é ótimo, porque existe uma esperança para mim. Eu adorei isso. Eu achei único, e eu achei corajoso. E eu achei foda. Eu te seguiria se eu ouvisse você falando isso. Da hora. Entendeu? O lance é, você tem a moral de botar? Ah, cara, eu trabalharia. Talvez eu abrandaria um pouco, né? Até para não doer neles, na Tá minha vendo? Esse é o escolha. Ricardo, ele abranda. No fundo, ele joga real, mas na hora de externalizar, ele abranda. E que eu não posso, cara, assim, Fudeu os de filhos ganhar dele. engajamento, a minha esposa fica se olhar na minha cara por uma semana, entendeu? Sim, total. Mas eu Mas- consigo trabalhar isso numa linha, assim, cara, que é a forma como eu penso, é um posicionamento. Olha que interessante, as pessoas então te veriam mais individualistas, pensando no público médio brasileiro, te veria mais individualista do que enxergariam a Verônica. Mesmo ela tendo colocado individualista como mais forte. Sim. Porque eu toco numa coisa que, assim, cara, ninguém vai dizer que você está errado. Você pode cagar no mundo. Se você falar que você é um bom pai e leva seu filho no futebol, vai falar, mano, ele tem um lado bonzinho. Quando você fala que não faz isso ou não valoriza, eles vão falar, mano, esse bicho tem um lado ruim grande dentro dele. Né? Cara, mas isso é um jeito abrandado de falar que, se você fizer um vídeo falando, o cara pode ser o pior bosta do mundo, mas se ele faz isso e fala que é um bom pai, que faz pelos filhos, todo mundo perdoa. Isso é um jeito legal de comunicar. Sim, Tá? Eu falei brincando por conta das referências. Eu nunca fiz o paizão. Eu não sou o cara que se joga no chão, monta aviãozinho pro filho, leva filho para chutar bola. O meu pai não foi isso para mim, nem espero, não cobro ele de não ter feito isso. Ele foi um puta pai disciplinador, entendeu? Que eu acho ótimo, era o que eu mais exigia dele, entendeu? Precisava, né, Henrique? Você dava trabalho. Caralho, só dava trabalho, só dava desgosto, pô. O cara ainda me levar para tomar sorvete depois. Então vamos lá, o que você acha que seria o tema principal? Assim, no meu caso, o que eu vejo, cara? Assim, eu me vejo completamente como empreendedor, eu não me vejo fazendo outra coisa. E para mim, a vida como empreendedor, ela é análogo a um atleta. Eu não acho que dá para você ser empreendedor no tempo livre, ou você ser empreendedor é uma escolha de vida. Então, tendo em vista de que eu sou um empreendedor 100% do meu tempo, todas as minhas decisões do meu dia são orientadas por que maximiza a minha vida como empreendedor. Então, a decisão que eu tomo sobre comida, a decisão que eu tenho de puxar ferro, eu vou dormir à noite pensando em quantas horas eu vou dormir para saber se eu vou estar bem para o dia seguinte para trampar, entendeu? No final de semana eu falo, eu vou tomar sol. Eu não vou tomar sol porque eu quero ficar bronzeado, eu vou tomar sol porque você vai me carregar energia para eu trampar melhor. E eu não tenho problema com isso, porque se eu tivesse escolhido ser um medalhista olímpico, eu ia ter que me dedicar igual ou mais. A diferença é que eu não sou medalhista olímpico, eu sou um empreendedor. Mas dentro daquilo que eu escolhi para a minha vida, não é que eu quero ser o melhor porque eu estou competindo, eu não quero ser o número 1, nem existe esse prêmio, mas eu, para mim mesmo, enquanto empreendedor, eu não consigo jogar o meu tempo fora, eu não consigo fazer coisas que não otimizam o meu tempo, mesmo quando eu estou fora de quadra, entendeu? Eu sou da sua tribo, então. Então, tipo, se você falasse sobre isso e mostrasse, eu te seguiria, porque eu faço a mesma coisa. É tudo pensando em otimizar a minha capacidade, a minha eficiência e a qualidade do que eu vou produzir. Então, eu também considero que é um atleta de um esporte infinito, que dá para jogar até o fim da vida. Então, é o melhor esporte do mundo. Isso se resume em... Então, você fala de empreender. Aqui, num canto, eu imagino que seja algo relacionado à rotina. E aí, obviamente, que eu não vou colocar rotina saudável, porque, na verdade, você fez um negócio que a gente chama de design de lifestyle, eu acho.
que é... A maneira como eu interpreto isso, para mim, como empreendedor, o tempo fora de quadra vale tanto quanto o tempo fora de quadra. Eu não vou embora na hora que eu solto a caneta em cima da mesa e falo assim, agora eu vou ser um paizão, eu vou comer 2 pizzas e amanhã eu vejo que eu falo, não, eu vou embora, eu continuo sendo empreendedor e a decisão que eu vou tomar do que eu vou comer à noite, ela é para otimizar o meu dia seguinte, não é... Porra, trabalhei o dia inteiro, me fudi, mereço chegar em casa e me entupir de iFood. Não, eu vou embora pensando, cara, amanhã tem mais e eu não posso estar depreciado. Pode crer. Pode crer. Já coloquei aqui, então, perfeito. Acho foda e acho que para você não cair num mais do mesmo, você tem que defender com o nível de intensidade que você está defendendo aqui, para mais. Legal. Tá? Então é tipo... Esse tipo de frase, tipo... Não, sair daqui eu virei um paizão. Não, que se foda isso. Sair daqui eu vou me entupir de iFood, porque eu mereço. Merece porra nenhuma. Tô focando numa... Seja intenso na hora de defender essa rotina. Tipo, seja intenso mesmo para defender isso. E use palavras igualzinho você fez agora, que vai incomodar quem ouvir, até quem concordar com você. Quando ouvir o lance do paizão, as pessoas ouvirem o lance do paizão, elas vão ficar incomodadas, até quem concorda. Entendeu? Então, isso é bom. Porque tem uma coisa que eu acredito que é mais fácil levar do ódio pro amor do que da apatia pro amor. Então, eu primeiro preciso fazer que ela sinta algo para eu poder levar ela para algum lugar. Entendeu? Para fazer ela se interessar, gostar de você. Então, se você tenta só dar apatia, você tem... E aí a pessoa ela é fria, ela não faz a pessoa sentir nada, ela nunca vai ter gente que verdadeiramente gosta dela pelo que ela acredita. E a pior coisa que eu já vi acontecer... Olha que engraçado, as pessoas mais depressivas da internet que eu conheço não são aquelas que foram canceladas ou que arrumaram briga ou que tem hater. São aquelas que chegaram num ponto e falaram, puta, eu não posso falar verdadeiramente o que eu penso. Porque a base que tá aqui não pensa como eu. Mas isso aconteceu porque ela não foi sincera desde o início, ela evitou a porrada do início. Entendeu? Interessante isso. Então, bem interessante. Então faça isso, assim, palavras como essa do paizão são muito boas, porque vão despertar alguma emoção. E aí elas vão ouvir o que você tem para falar, e aí a maioria vai para amar o que você produz. Isso é bem importante, e é importante você pensar em longo prazo para você não construir uma prisão para você mesmo. Certo? Quais outros 2 temas secundários? É que, assim, dentro da caixa do lifestyle fora, tem muita coisa, né? Do lifestyle, que é o tempo fora de classe. O tempo que eu não estou no escritório, ou estou treinando, ou estou me alimentando bem, ou eu estou dormindo para me recuperar, entendeu? E aí são coisas, enfim, que me drivam bastante, mas que talvez já esteja na rotina, certo? Pode ser, mas a gente pode separar também. Você pode colocar treino. Treino, alimento. Acho que treino, mais alimentação, mais descanso. Tá, então... Pode ser numa caixinha só. Treino, mais alimentação, mais descanso. Eu tenho um palpite. Mas será que isso não é aqui? Então, foi isso que eu falei. Uma outra coisa, antes de haver falar... Isso, boa, colocar em cards menores. Assim, cara, eu precisei me foder muito no caminho para conseguir descobrir coisas que, se tivessem me contado antes, eu teria me fudido menos. Dado isso, eu tenho aquela generosidade comum de empreendedor, sabe? Eu tenho magnetismo por empreendedor. Se o cara tiver fudido, então eu adoro ajudar. Se o cara que me chama, então... Eu gosto, uma coisa que eu gosto, assim, dar o que devolver para a jornada o que ela mesmo me ensinou, entendeu? O seu perfil é isso, então. Pensa que quando eu coloco empreendedorismo ali, eu quero que você enxergue isso que você acabou de me falar. Você está devolvendo pro ambiente, pro ecossistema ali, aquilo que a jornada te entregou. Perfeito. Tudo que você postar lá é meio que isso.
O lance é, a gente consegue deixar um pouco mais multidimensional ou você acha que não? Cara, assim, o valor para mim é ensinar/desenvolver pessoas é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Uhum. Eu acho que isso ainda é o que você está fazendo, que é produzir conteúdo, você vai estar ensinando. Mas, assim, tem mais alguma coisa que você gosta de consumir? Ou você acha melhor a gente quebrar esse rotina em 3, e aí você aprofunda em treino, tá? Você não vai virar o Cariani, mas se aprofunda em treino, se aprofunda em alimentação. Mas você vê que tem um espaço para falar de rotina de treino otimizada para empreendedorismo. Isso fica muito claro de distinguir. Tipo, eu não treino para ser fisiculturista. Eu treino para otimizar para minha rotina de... Tanto que, cara, eu já passei com um nutricionista que seguiu uma linha muito bodybuilder, eu abandonei o cara. Falei, minha ambição... O cara falou para mim, não, que eu estou te preparando porque um dia você vai para o palco. Eu falei, cara, você acabou de revelar para mim, assim, a gente está desalinhado por princípio. Você não me perguntou se era isso que eu queria. Você devia ter me perguntado assim, você quer comer bem para o quê? Né? O cara já perdeu o cliente ali. Ali. Não, e nessa época eu ia no mesmo nutricionista. Verdade. Comi igual ele, era 7 marmitas de ovo, frango e batata doce. Isso é um ponto. Só pegar um parênteses aqui muito rápido. Eu acho que o que é mais forte, tanto quanto empreendedor, é isso, essa rotina de lifestyle e alimentação. Por isso que eu gostei da sua sugestão de quebrar. Porque esse é o Rick. Assim, fora Rick Escritório Hamper, este é o Rick 100%, entendeu? Então, aí tem muita coisa para explorar, tipo, histórias de coisas que ele já passou, de otimizações, tem muita pista. Eu acho que era isso que eu queria complementar. O que você acha, eu ia falar Thiago? hábitos. Que aí entra sono, entra sol, entra todo tipo de coisa. Você toma banho gelado, por exemplo? Eu tomo banho no chuveiro gelado, mas eu não tomo banho com banheira de gelo. Você não faz imersão, né? Não. Mas tudo bem. Porque pelo que eu vi, você é isso. Não tem por que a gente fugir dessa parada aqui. Então não faria sentido a gente aglutinar tudo em um só. É melhor a gente aprofundar e deixar as pessoas te perguntarem sobre tudo isso. Certo? Outra coisa, assim, cara, a maneira como eu tenho de aprender, ela é muito autodidata. Eu vou tentar, assim, puxar um fio, a gente vê se a gente consegue explorar. Eu fui péssimo na escola. E até os meus 18 anos, eu achava que eu era burro, porque eu ouvia dos meus pais que eu era burro, ouvia dos professores que eu era burro, porque eu não me enquadro no sistema de avaliação de um jovem, eu ia mal pra caralho. Mas eu fazia amizade com todo mundo, eu pacificava todas as tribos onde eu tivesse, só que eram habilidades que eu era líder pra caralho nas coisas que eu fazia. Só que não eram coisas que eram valorizadas. Quando eu comecei a trabalhar e eu fui encontrando o que eu gostava, eu virei um nerd de estudar. Tudo que eu não estudei na escola até os 18, eu estudei dos 18 aos 36. Mas eu sou seletivo, eu estudo o que eu gosto, entendeu? Isso com YouTube, podcast, o caralho a 4, então fudeu, entendeu? Eu vou colocar aqui também, depois a gente pode até soltar isso. Autodidatismo. Isso, aprendizado autodidata. Como eu sei que vocês não acompanhavam o meu perfil, um dos meus temas, uma das coisas que eu vendo é autodidatismo. Porque eu odiava a escola também. Odiava. Eu era até bom, assim, mas achava um porre. Eu gostava de trocar ideia, tomar café com a diretora, sair, sabe, fazer um monte de coisa. Mas eu sempre fui nerd estudando as coisas que eu gostava. E aí eu acabei aprofundando em métodos de autodidatismo. Então, eu acho isso foda. Por que eu tô comentando isso? Porque eu me vejo na tribo de vocês. Eu seguiria vocês dois. Então, quanto mais coisas que eu consigo notar de porra, é isso, maior a chance de ter mais gente pensando a mesma coisa quando entrar no perfil de vocês. Vocês conseguem notar que não é... A galera começa a produzir conteúdo no lugar de vocês e, sei lá, uma agência. Eles veem
e fazem, sei lá, 3 melhores formas de usar uma ferramenta de CRM. E eles ensinam as pessoas. Sem todo esse resto aqui, você vai ser só mais um. Sim. Não tem humanidade. Ele fala, não, mas aí você bota a sua cara lá no conteúdo. Não é isso. Humanizar não é ter o seu arroba com o seu nome e a sua foto. Concordo. Entendeu? Então, isso aqui é o que já separa vocês do resto do mercado. E aí, o que eu queria sugerir? O onde? Eu não vou dar muita escolha para vocês, porque o que eu acho que é a melhor forma de começar? Vídeos curtos. Por quê? Porque cabe no Instagram, cabe no YouTube Shorts, cabe no TikTok, cabe, inclusive, no Twitter e cabe até no LinkedIn, se quiser soltar. Só tem que adaptar para o meio, né? Isso. Mas principalmente Instagram, YouTube, Shorts e TikTok, hoje em dia a adaptação nem precisa acontecer. Eu, com os mesmos vídeos que eu posto no Reels, eu faço 6 milhões de views no YouTube sem adaptar nada. Nada. Porque se vocês entenderem, vai parecer um papo meio brisa, mas vocês reparam, aqui a gente tá falando para a alma humana, a gente não tá falando pro... Não é um lance, não é um problema necessariamente específico. Não importa a plataforma que a pessoa estiver. Esse tipo de bandeira, esse tipo de coisa, fala diretamente para o ser humano. Pode ser numa palestra, num livro, em qualquer coisa. Então isso permite com que a gente explore as redes de uma maneira muito mais tranquila. Mas esse seria o onde. E aí eu tenho umas tarefas para vocês, que é listar inimigos e listem mais do que a gente vai usar. Pode listar 10, e aí a gente corta para usar 3. Para cada um de vocês, descrever melhor as bandeiras, tentar encontrar possibilidades de movimento. Se quiserem melhorar isso aqui, o que, o para quê. E, principalmente, eu quero que vocês entrem no TikTok, principalmente no TikTok, mas também pode ser Instagram e YouTube. E pensa assim, não dá para ser músico sem ouvir música. Não dá para ser cineasta sem assistir filme. Pensa que parte do aprendizado autodidata e parte do aprendizado de se tornar um comunicador online, um líder online, é consumir coisas variadas, inclusive coisas que você odeia. O Tarantino, ele fala isso. O erro das pessoas é só assistir filme bom. Você tem que assistir filme bom e filme ruim, porque senão você não evolui como cineasta. Então, assistam conteúdos e o que eu quero que vocês tragam para mim? Eu quero que vocês tragam 10 referências cada um de formato de conteúdo. O que é um formato de conteúdo? O talk show. Talk show existe o Jô Soares, existe o Letterman, existe o Jimmy Fallon, existe o Kimmel, existe o Danilo Gentili. Talk show é um formato. Existem diversos formatos de conteúdo. Existe o formato de react lendo notícia, um react comentando alguma coisa, formato de falar diretamente para a tela, com mais edição, com menos edição, o formato de andar enquanto fala, o formato de só narrar, o formato... Existem diversos formatos. Eu quero que vocês pesquisem usando o hashtag, principalmente no TikTok, formatos que você fala, eu conseguiria adaptar isso para mim. Nem que seja do nicho da moda. Porra, eu achei essa pessoa do nicho da moda fazendo isso e eu quero trazer para o nosso. Eu sei que parece uma perda de tempo. Não é não. Mas, ó, o Joel J me contou que passava 3 horas por dia no TikTok. A Lara também, o Alfredo Soares também me falou isso. Porra, passo 2 horas por dia no TikTok. Não precisa perder tanto tempo assim. Mas é muito importante a gente entender esses formatos. A Pixar, quando foi produzir o primeiro filme, que é o Toy Story 1, eles decidiram que eles queriam fazer o gênero de filme que é buddy movie, que é um filme de amigos. E aí eles vão e assistem todos os filmes de amigos mais vistos dos últimos 50 anos. Eles entendem o que funciona e adaptam para o Toy Story. É mais ou menos isso que a gente quer fazer. E todos esses vídeos têm que ter acima de 500 mil views. Não pode pegar vídeo com 1000 views. Tem que ser um formato que é comprovado que funciona. Ok. Certo? Certo. Eu vou mandar esse canvas para vocês. É legal o Kesley responder também. Vocês vão me mandando, a gente vai ajustando por WhatsApp.
Porque com isso feito, o treinamento de conteúdo, ele vem completamente alinhado com o tipo de conteúdo que vocês vão produzir. Ótimo. O que eu gostaria? E aí é o desafio final. Que até amanhã, à noite, vocês postassem um vídeo Reels. Igual eu fiz o Toledo postar. Eu vou mandar para vocês. Pode deixar. Eu fiz o Toledo postar saindo da reunião. Eu falei, quero que você poste hoje. Se vira. E ele postou. Vou mostrar, peraí. Vou mandar para vocês. Ele tirou do cu, assim, né? Foi na hora. Calma aí. Vou mandar aqui no chat, tá? Tá. Pode ser o mais simples possível. O que eu quero é quebrar o que a gente chama de resistência. Vocês já leram o livro Guerra da Arte, que em português é... Não Arte da Guerra, Guerra da Arte. Em português é Como Superar Seus Limites Internos? Não. É um dos maiores livros... É o maior livro de criatividade, assim, todo... É, tipo assim, apaixonante o livro. Foda. Né? Que desde o Joe Rogan até o sei lá, o Obama até o Gary Vee, todo mundo ama esse livro, mas é porque ele é muito foda, então eu sugiro que vocês leiam também. Mandei aí o vídeo do Toledo, só para vocês entenderem que não precisa ser nada agressivo. O Toledo, por exemplo, pegou uma frase que eu soltei na reunião e transformou em conteúdo. Só isso. Beleza. Certo? Ó, eu vou te falar que eu tô animada aqui, porque essa é a parte que eu acho que eu mais gosto. Desde que a gente começou a ventilar, eu falo, eu não sou boa designer, eu não sou boa profissional, mas eu sou excelente de pegar referência. Uhum. Então, eu já tô com pastinhas de referência, de estilo. Eu já percebi muito que o que me atrai é a questão de som. Então, eu faço sempre questão de música. Então, talvez o meu, eu já sei que assim, é o que me atrai, entendeu? Que eu muito possivelmente vou ir por algo que tenha nessa linha. Então, assim, só para te dar o feedback, que eu adorei a lição de casa. Show. Ajuda o Rick, então. Tá bom. Não, vai ser prazeroso para mim também. Top, perfeito, perfeito. Façam isso e aí a gente vai conversando no WhatsApp. Eu acho que é legal até ter um grupo, tá? Era uma das minhas perguntas. Posso fazer aqui o grupinho e colocar o Leslie também, né? Pode. E aí a gente vai... Um tempo a gente vai construindo, no próximo a gente faz um treinamento de conteúdo mesmo e vai entrar numa... Assim que eu terminar o treinamento de conteúdo, a gente vai entrar num desafio de pelo menos 15 dias, de 15 a 30 dias de post todo dia. E aí a gente vai ter que organizar isso. Porque o lance é preencher o abismo, é construir o maior nível de habilidade no menor nível de tempo. Intensidade acaba dobrando o tempo, né? Quanto mais intenso, você consegue fazer em menor tempo aquilo que a maioria leva um ano, sabe? De desenvolvimento. Então a gente vai executar isso. Então vai ficando mais intenso a partir de cada reunião que a gente for fazendo. Fez sentido tudo que eu expliquei? Vocês estão com alguma dúvida? Teve algo que vocês falaram, porra, isso não faz sentido nenhum. Querem comentar algo? Para mim fez sentido, cara. Show, perfeito. Vê? Eu tenho uma dúvida. Eu tô criando um grupo aqui, aí eu vou colocar o nome do grupo 180k seguidores, beleza? Que é a soma meu, o Rick 100, eu 40 e o Kazão 40. Ótimo. Beleza? O Kevão dos três vai ser o mais maleável de trabalhar, cara. Tá. Acho que ele tem uma predisposição maior, mas enfim. Mas eu acho que a convivência dos três e os três produzindo vai levar vocês para um lugar que vocês não imaginavam. De confiança, de tranquilidade de falar. Sim. Eu estava até pensando, mas é assunto para outra hora. Algumas coisas, como, por exemplo, movimento. Qual movimento? A gente poderia criar um movimento de nós três. É o que eu imagino. Tá. Um movimento para os três. Porque tem coisas que são particulares. Isso. Os esportes que cada um gosta, a preferência particular é diferente. A Vei, o Kesley, sem desmerecer ninguém, vai ter menos legitimidade para falar de empreendedorismo, eu vou explorar mais essa V. Enfim, mas em termos de movimento, esse negócio que a gente falou de não ser vítima, de ter peitado a vida, bababá, cara, é incomum nos três. Muito bom que você puxou isso, eu não deixei claro o suficiente. O ideal é que seja o mesmo movimento para os três. E cada um seja um riacho jogando água naquele riozão lá, certo? Desaguando no mesmo lugar.
com suas personalidades, sua Isso. autenticidade, mas Isso. perfeito. Exatamente, com as suas particularidades. Show? Fechou. Fechado. Olhem o zap de vocês que já ficou profício o grupo. Maravilha. Beleza. Espero que vocês tenham gostado e aí, o que precisarem, me mandem. Fechou, mano. A pergunta é: próximo passo para entregar para amanhã? A gente já deixa uma reunião marcada para amanhã, porque assim, a agenda do Ricardo e minha essa semana já está ficando caótica, mas eu quero que a minha prioridade seja você, porque a gente se planejou para isso. Então, como que a gente marca o próximo papo? O ideal é a gente marcar, eu vou pegar com a minha assistente a agenda, mas é marcar o treinamento entre sexta e segunda. A gente vai resolvendo por WhatsApp para também não tomar todo o tempo, porque a gente já entendeu a estrutura. Agora é ir estruturando mesmo, meio que lapidando tudo que foi falado. E aí a próxima reunião tem que ser o treinamento já. Tá. Entendeu? A gente tem que resolver antes de fazer uma reunião. Beleza. Perfeito? Beleza. Perfeito. Tá. A gente vai lapidando pelo WhatsApp, no treinamento a gente sai moendo. Fechado. Eu vou passar, então, fechando aqui agora, eu vou já passar a lição de casa porque eles vão assistir esse vídeo e fazer o dele. Isso. E sobre a agenda, sexta eu não conseguiria, mas segunda eu me comprometo a tarde toda, eu conseguiria estar dedicado para isso. Perfeito. Fechou. Então tá, Rick, eu vou bloquear minha agenda de segunda também, eu já tenho até compromissos, eu já vou remarcar e falo para o Kesley fazer o mesmo. Tá, eu vou olhar aqui na segunda-feira. E aí eu mando para vocês. Vocês preferem manhã ou tarde? À tarde. Tá, eu também. Perfeito. Perfeito. Então fechou. Boa. Muito Valeu, bom falar gente. com vocês. Muito Até bom, mais. Henry. Valeu demais. Um abraço. Tamo Falou. junto. Abraço. Tchau, Falou. tchau.